Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando agora mais uma conversa aleatória na sua companhia. Como sempre, a cada semana um conteúdo diferente. E hoje eu vou conversar com dois amigos professores de Química, o Alexandre de Faria Lima e o Bruno Borges Canelhas. Alexandre é professor na Universidade de Uberaba. Seja bem-vindo, Alexandre. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Geandre. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso poder estar participando aqui com vocês no Conversas Aleatórias. Eu que agradeço. E o Bruno é professor no IFTM Campus Uberaba. E aí, Bruno, como é que você está? Fala, Geandre. Tudo tranquilo? E aí, Alexandre? Olha. Que bom, cara. Grande prazer estar aí conversando com vocês, participando desse seu podcast, essas novas tecnologias que estão aí tomando conta aí desse momento de pandemia. Então, grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu, galera. E aí, a gente tá na mesma onda, né? Como o Bruno falou, nesses desafios das novas tecnologias. E eu queria saber de vocês, que são professores de Química, especificamente no ensino superior, né? Que eu atualmente estou mais no ensino médio. E quais foram os desafios para vocês? O que mudou drasticamente? E as perspectivas, né, de vocês nesse sentido? Bom, Geandre, a mudança foi muito grande, né? Realmente, assim, foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa. E eu imagino que para todos os professores, independente de qual seja aí o nível em que lecionam, todos tiveram que se reinventar. No começo, eu acabei enxergando isso com uma visão negativa, né? Porque eu acho que é o normal do ser humano ser resistente a mudanças, né? E hoje eu enxergo isso com uma visão muito positiva, porque nos deu uma visão assim de várias ferramentas que é possível trabalhar com os alunos. Existem várias outras formas que podemos adotar para ensinar, e eu acho que hoje, fazendo uma avaliação, nos fez sair um pouco aí da caixinha e pensar fora dessa caixinha. Então, apesar das dificuldades de todo o cenário de incerteza, eu avalio como positivo não a pandemia em si, mas o que vem acontecendo dentro da área da educação. Bom, aproveitando aí o que o Alexandre falou, eu acho que realmente é bem isso, né? Apesar de que tanto o Alexandre quanto eu, nós tivemos aí experiências já em modalidade EAD, mas é um contexto diferente, né? Então essa pandemia realmente pegou todos assim de surpresa, porque de uma hora para outra você teve que adaptar aquela aula que você já tinha preparado, que você já vinha ministrando no presencial, e transformá-la num modo virtual. E isso, concordando com o Alexandre, até mesmo, né, você sabe, Jean, que nós já conversamos bem no começo dessa pandemia, que eu também era muito resistente, né, acreditando que seria muito difícil ministrar alguns conteúdos, e aí falando especificamente de química, que envolviam muito raciocínio, muito cálculo, e seria extremamente difícil para os alunos assimilarem isso. E à medida que você vai conhecendo um pouco mais dessas novas tecnologias, você percebe que é possível, sim, fazer um ensino de qualidade, fazer com que seu aluno tenha acesso às mais variadas fontes aí de conhecimento, né? Buscando alternativas. E esse período de pandemia, eu acho que ele vem sendo um momento de aprendizagem mútua, né? Os alunos desenvolvendo novas habilidades, mas nós, professores, mesmo que assim de um modo meio brusco, mas conseguimos desenvolver outras habilidades que para nós era totalmente impensável antes desse momento de pandemia, né? Interessante. E o legal aqui é que a gente tem dois professores, eu e o Bruno, no caso, que a gente está numa instituição que não tem tanto know-how de ensino à distância, e tem o Alexandre, que está lá na Uniub, e a Uniub hoje, eu acho que se não for uma das maiores aí, está dentre as 10 maiores no ensino à distância no país, né? Então,
as ferramentas que eles já desenvolveram, creio que facilitaram um pouco. Alexandre, eu queria que você comentasse um pouco do início aí, como que foi, se no presencial vocês utilizaram as ferramentas que vocês já possuem do EAD, se teve que adaptar muita coisa. Muito legal essa colocação, Geandre, porque além de eu estar trabalhando como professor na Universidade de Uberaba, eu atuo como técnico na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E os professores da Universidade Federal sempre me procuravam e faziam justamente esse comentário. A Uniub realmente ela tem um know-how muito grande no ensino à distância. E uma questão muito interessante, Geandre, é que nós dos cursos presenciais, nós não utilizamos nenhuma ferramenta do ensino à distância. Às vezes eles fazem esse paralelo, essa comparação lá, que para a Uniub foi mais fácil porque já tem o ensino à distância. E não. Na verdade, eu acho que o que facilitou muito o meu trabalho dentro da Universidade de Uberaba foi a organização a organização da equipe mesmo, porque eu já conhecia, por exemplo, a ferramenta Skype, né? Mas eu não conhecia a ferramenta Google Meet. E logo na primeira semana que já teve as paralisações das aulas presenciais, a Uniub providenciou para nós um vídeo de instrução para utilizar o Skype ou o Google Meet. E aquilo, para mim, o Skype não era novidade, mas o Google Meet foi uma novidade, e uma novidade muito boa, porque ele é uma ferramenta muito prática. Então, assim, eu conheço pessoas que estão inseridas no ensino à distância dentro da Uniub e conheço o sistema de ensino à distância da Uniub, as ferramentas, as funcionalidades, e te falo assim com segurança, nós não estamos usando exatamente nada. Quem já atuou no ensino à distância, como o Bruno mencionou antes, tem uma facilidade muito grande em estar trabalhando aí nesse momento de pandemia. Quem não atuou, mas vamos dizer assim, não quis ser inflexível, está lidando muito bem com a situação, né? Então, em termos de ferramenta, tá bem tranquilo assim. Eu no começo eu estava um pouco apreensivo, como eu disse, no começo a gente ficou meio assustado, com aquele sentimento de incerteza, e hoje eu estou bem tranquilo em utilizar, e basicamente eu utilizo o Google Meet. Uma coisa que eu nunca fiz desde que eu comecei a lecionar, e eu utilizei e acabei vendo que é muito bom como uma ferramenta de suporte, são os vídeos do YouTube, que alguns ótimos professores gravam. E, para ser muito sincero, antes eu tinha uma visão preconceituosa disso, porque a gente acha que nós pensamos às vezes que somos os detentores do saber, né? E tem muita gente boa gravando ótimos vídeos, ótimas videoaulas, e já há muito tempo, né, fazendo isso no YouTube, e que ajudou muito também os nossos alunos. Eu descobri algumas coisas na internet, como alguns laboratórios virtuais para simular atividades práticas, né? Então, assim, mas em termos de ferramentas da universidade, nós não utilizamos nenhuma ferramenta do ensino à distância, Geandre. Ô Bruno, diante disso que o Alexandre falou, eu creio que a gente está na mesma realidade que eles, então. Aquele falso conceito que a gente tinha, né? Agora, ele explicando aí pra gente, a realidade deles está bem próxima da nossa, né? Realmente, assim, exatamente o que você falou, Geandre, porque conhecendo a Uniub, né, ela tem uma estrutura de EAD, né, fazendo esse paralelo, muito, 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 muito completa, muito boa, né, com recursos de quadro com touchscreen, que você pode fazer o manuseio dele, né, a parte de jornalismo, edição, né, a parte da gráfica. Então, assim, eles conseguem produzir um material de muita qualidade. Escutando o Alexandre falar agora que desses recursos todos, eles acabaram utilizando o que basicamente nós viemos utilizando no IFTM, mostra que todo mundo está mais ou menos na mesma situação, né? Assim como o Alexandre disse, eu também nunca, né, tinha acesso, né, nunca tinha ouvido falar, na verdade, do Google Meet.
né? Então foi uma surpresa a gente falar assim, puxa, e agora? Como é que eu vou conseguir manter contato com meus alunos? Né? O virtual IF ele tem algumas limitações em relação à postagem de material, né? O que nós utilizamos no IFTM, é um pouco diferente do que o Newbie tem lá no seu disco virtual e etc. E aí a gente falou assim, poxa, como é que nós vamos fazer para mandar material, para ter esse acesso? A gente consegue enviar, né, PowerPoint, a gente consegue enviar um PDF, mas alguns recursos, por exemplo, YouTube, realmente o Alexandre falou um ponto bem importante. Sempre quando algum aluno perguntava alguma coisa assim, eu nunca soube indicar. Ah, tem esse vídeo ou tem aquele. Mas por quê? Talvez mesmo ignorância. Por não conhecer a fundo o que os grandes professores e excelentes professores que nós temos fazem de trabalho bom. A gente sabe, logicamente, que tem muita coisa ruim, mas isso tem em todas as áreas, em todas as perspectivas. Então, quando você realmente começa a procurar, começa a buscar dentro do YouTube, você realmente encontra materiais bem feitos, de qualidade, professores que são grandes professores no presencial, que têm uma didática muito interessante para poder ministrar essas videoaulas. Nós sabemos que, para quem já passou por alguma videoaula, né, no caso, por exemplo, o EAD do Newbie, você acaba tendo uma facilidade maior de se comportar à frente de uma câmera. Todos nós aqui já trabalhamos em cursinhos, em colégios, que você tinha lá 100 alunos na sala e a gente nunca se importou com isso. Mas é muito diferente quando você coloca uma câmera e basicamente você está falando olhando para a câmera. Então, eu acho que o diferencial nesse ponto é essa pequena vantagem de você já ter feito alguma coisa. Mas quando a gente se deparou na pandemia e aí foram apresentados, né, essas tecnologias, o Google Meet, por exemplo, é uma surpresa. Você fala assim, meu Deus, como é que vai funcionar isso? Vai dar certo? Não vai dar certo? E aí, realmente, uma fala muito importante do professor Alexandre, não ter resistência, né? Estar aberto a desenvolver novas habilidades que a gente não teve. Pensando nos nossos alunos, eles estavam mais antenados do que nós, professores. Então, talvez, né, voltando ao tópico aí da nossa indagação, aí, como é que foi esse primeiro momento, eu acho que a dificuldade maior realmente foi nossa, de abrir a nossa mente e falar assim, peraí, eu tenho que buscar novos recursos, eu tenho que estar atualizado no mundo que eu estou vivendo. E esse mundo que nós estamos vivendo, ele está buscando uma maior informação tecnológica, uma maior interatividade entre o que for possível, né? A gente precisa realmente aí estar antenado nesse mundo, fazendo atualizações, e aí, com certeza, a gente vai superar esse momento, acho que de uma maneira bem interessante e que, sem dúvida, quem estava com a mente aberta vai sair desse momento melhor professor do que entrou, porque você vai ter desenvolvido novas habilidades que, com certeza, se não fosse a pandemia, muitos de nós não teriam buscado essas atualizações. No começo, e eu acho que ainda existe ainda um pouco essa comparação, e eu queria até destacar, ensino à distância é uma modalidade de ensino totalmente diferente do que a modalidade de ensino que estamos vivendo agora. Então, não tem comparação. Então, não estamos num momento de ensino à distância, estamos num momento de ensino remoto. Os nossos alunos, eles são assistidos diariamente, encontramos com eles semanalmente e trabalhamos com eles, claro, em uma modalidade virtual, mas trabalhamos com eles toda semana, né? Depende da frequência de cada disciplina. Então, é uma modalidade de ensino que diverge totalmente do ensino à distância. O ensino à distância, ele implicitamente, o aluno ele tem que ser autônomo. O aluno ele tem que ter a sua organização de horário de estudo, dividir o seu horário, se ele vai fazer um estudo diário, se ele vai fazer um estudo semanal, enfim, o aluno ele tem a autonomia do momento em que ele vai estudar. Obviamente que o aluno que se organiza e se planeja bem, o aluno de ensino à distância, ele com certeza ele vai ter uma formação muito boa.
né? Então, o ensino à distância ele depende muito mais, eu diria, do próprio aluno do que propriamente dos tutores, preceptores e professores que trabalham ali no ensino à distância. Eles são mediadores do conhecimento, mas eu acho que no ensino à distância depende muito mais do aluno. Então, talvez justamente essa confusão tenha gerado, às vezes, uma certa dificuldade na cabeça de alguns professores, né? Agora vai ser a distância. Não, não é distância, né? A única forma é, não estamos na sala de aula, mas estamos presentes ainda semanalmente na modalidade virtual. Obviamente que eu acredito que dentro de tudo que aconteceu hoje, eu acho que essa talvez seria, pelo menos para mim, eu posso destacar como maior dificuldade, são as atividades práticas, né? Porque para quem trabalha um conteúdo especificamente teórico, eu diria, até assim, não vou falar totalmente, mas é quase a mesma coisa que se estivesse numa sala de aula, talvez até melhor. O aluno no conforto da casa dele, ele se sente aconchegado, confortável e, consequentemente, ele vai absorver melhor aquele conteúdo, né? E o professor também, ele acaba tendo uma gama de recursos que facilita ali a transmissão daquele conhecimento. Então, eu diria que para uma disciplina essencialmente teórica, não foi tão difícil, né, a transição aí para as aulas remotas. E eu acho que a dificuldade maior acaba ficando para as disciplinas que tenham as atividades práticas, vamos dizer assim. Eu acho que é importante a gente frisar uma coisa. Isso que você comentou sobre o aluno estar no conforto de casa, né, poder assistir aula em casa, o professor também. Isso eu acho que varia um pouco da realidade daquele aluno, né, porque pelo menos o que a gente vive lá no IF, a gente tem aluno que moram aí 5, 6 pessoas numa casa que tem 3 cômodos, e aí o aluno tem que assistir a aula no mesmo horário que outros 2 irmãos, e a casa tem um computador só, quando tem o computador, né? Então, assim, às vezes é um pouco diferente. Isso seria até uma pergunta que eu ia te fazer. Se no seu público, né, com os seus alunos, se você tem dificuldades com alunos que não têm acesso à internet, ou se todos os seus alunos têm o acesso e eles estão conseguindo assistir às aulas naquele momento ali, a obrigatoriedade dele estar naquele momento, como que funciona isso com vocês? Ótima pergunta, Geandre. Realmente, nós trabalhamos, né? Eu trabalho com um público, e você e o Bruno, vocês têm um público um pouco diferente, né? E realmente é uma questão totalmente relevante essa que você colocou, porque quando eu olho apenas para a minha realidade, às vezes eu posso até ter uma opinião que diverge, né, da realidade geral. E, bom, eu quero começar primeiro com um paralelo aqui na minha casa. Eu tenho apenas um filho em idade escolar, apesar de ter 2 filhos. E provavelmente, talvez, se eu tivesse os 2 filhos mais ou menos aí na mesma faixa etária escolar, talvez eu estaria vivendo essa dificuldade aqui em casa mesmo, dos 2 terem que acessar no mesmo horário, a dificuldade de computadores. Realmente é uma questão que ela pode atrapalhar muito o aluno. Tem a questão, talvez, de uma casa com 4, 5, 6, às vezes 7 pessoas, e às vezes não, só um vai acessar, mas aquele aluno vai acessar no horário onde está todo mundo ali fazendo um barulho danado, conversando. Sim, isso realmente é uma condição que é um problema, né? O que é o ideal, Geandre? E o ideal não quer dizer que se aplica a todo mundo. Seria o aluno ter o espaço dele, né, reservado, sem ninguém por perto, um ambiente, vamos dizer, confortável. Quando eu digo confortável, eu estou me referindo a um ambiente onde o aluno se sente em frente ao seu computador, sem ninguém por perto para trabalhar, ele tenha disponível ali uma mesa para ele escrever. Às vezes não. Eu tenho vários alunos que não contam com essa disponibilidade. Eu tenho aluno, eu acho engraçado, eu tenho alunos pais de família, né?
e as aulas são à noite, então aí a esposa está ali vendo novela, cuidando dos meninos, e aí às vezes ele abre o áudio para fazer uma pergunta e você escuta a molecada quebrando o pau. Isso é uma situação complicada. Para os meus alunos, eu tenho sim alguns casos de alunos que não estão tendo muita facilidade, vamos dizer assim, em acompanhar as aulas virtuais. Tá? Eu tive já assim, alguns alunos que vieram conversar comigo, são muito poucos, sabe? Para você ter uma ideia, assim, eu classificaria aí ao redor de 2 a 3% dos meus alunos estão tendo dificuldade de acompanhar as aulas virtuais, não porque não tem internet. Eu não tenho nenhum aluno, Geandre, nenhum aluno meu que não tem internet. Todos os meus alunos têm acesso à internet. O que acontece é que eu tenho alunos que o acesso à internet dele é aquela internet 3G do celular meia boca, entendeu? Aquele aparelho que não dá uma estrutura para ele conseguir acompanhar aquela aula na forma ao vivo ali. No entanto, nós gravamos as aulas. Então aí entra numa outra questão que você falou, como é que está o controle da frequência destes alunos, né? Então a Universidade de Uberaba, ela foi muito clara ao nos dizer o seguinte: incentive o seu aluno a participar da aula ao vivo, no momento em que você está transmitindo ela, mas nunca deixe de gravar a sua aula, porque a universidade e os professores entendem que tem alunos que vão ter essa dificuldade tecnológica ou mesmo até essa dificuldade de, às vezes não é a dificuldade tecnológica, mas é a possibilidade ali no momento da aula de estar assistindo a aula e que posteriormente vão assistir essas aulas. O Bruno estava comentando a respeito da gente utilizar o Meeting, que era uma novidade, e agora a gente está fazendo essa gravação utilizando o Meeting, né? Tanto que o pessoal vai ouvir um pouco menos a voz do Bruno agora, porque ele foi atender a campainha. Daqui a pouco ele está de volta e ele volta a conversar com a gente. Alexandre, eu lembro, e assim, até a gente também lá no IF tem essas situações, principalmente no curso de engenharia, no técnico em química, alunos que rodam turno, né, que trabalham nas empresas da cidade e que trabalham no regime de turno. Então, querendo ou não, às vezes aquele aluno ele perdia uma semana inteira de aula, né, por estar no turno da noite, por exemplo. Então, essa forma de trabalho, às vezes, até facilita para esse aluno, para ele poder ter acesso àquele conteúdo, ele tem acesso à aula gravada, ele chegou do turno dele, vai, descansa um pouco, e aí depois ele assiste a hora que tiver mais tranquilo para ele, né? Sim, Jandre, é interessante essa colocação sua também, porque isso vem de encontro a uma situação que eu tenho refletido muito sobre isso, que é a questão da mudança que essa pandemia vai gerar no processo de ensino. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu estou acreditando que nós vamos passar, quando essa pandemia passar, vai acontecer grandes mudanças no processo de ensino, justamente por umas situações que eu acredito que melhorou muito. E aí você citou uma delas, por exemplo, os nossos alunos que rodam turno, e aí ele passa às vezes uma semana sem assistir aula. Nós, enquanto professores ali na modalidade presencial, a gente conhece esses alunos, então temos que ser flexíveis, entender a situação, porque o aluno, pelo menos ali na Uniub, né, talvez seja um pouco diferente do perfil dos alunos da Federal. A Uniub é uma universidade particular e assim, eu posso dizer que no mínimo 70% a 80% dos meus alunos trabalham para pagar o seu curso. Então, quem sou eu para dificultar a vida desse aluno que está trabalhando num turno e em meio às suas dificuldades vem atravessando seus obstáculos para poder se manter estudando? Então, eu acredito o seguinte: quando voltarmos às atividades normais, presenciais, por que não eu continuar gravando as minhas aulas, né? E continuar disponibilizando isso? Monto o meu computadorzinho na sala de aula, nós temos lá a facilidade da internet, e gravo a minha aula e disponibilizo para esse aluno que estava rodando o turno. Ou até digo mais, quem será que consegue prever isso? Mas pode ser que às vezes, muitas disciplinas que hoje são presenciais em salas de aula, mesmo depois que passa essa pandemia, às vezes pode continuar nesse formato. Porque
porque tem funcionado muito bem, Jandre. Como eu disse antes, no começo eu tinha um receio, eu tinha às vezes uma resistência, uma insegurança. Eu tenho enxergado com muitos bons olhos o que vem acontecendo agora. Eu acho que essa modalidade virtual, remota, tem auxiliado muito alguns alunos que têm essa dificuldade de talvez estar presente no momento da aula. E eu acredito que isso são coisas positivas que devemos continuar pensando nisso quando a pandemia passar, para talvez continuar um trabalho, não vou dizer assim totalmente nesse formato, mas um trabalho em paralelo, para estar auxiliando esse aluno. Então, eu acredito, Jandre, que no final das contas, não sei se posso dizer que em todas as áreas, mas eu acredito que a área da educação, a área do ensino no nosso país, vai passar por grandes mudanças em decorrência do que estamos vivendo agora. E eu digo grandes mudanças, mudanças boas, né? Eu acredito nisso. Alexandre, é importante a gente deixar claro, da mesma forma que você comentou sobre o aluno do EAD, ele ter a autonomia, né, de montar o seu horário e tudo mais, o aluno nessa modalidade que a gente está vivendo agora, ele tem que ter essa vontade também, porque antes muita parte do conhecimento era transmitido de forma passiva. O aluno ia, sentava na cadeira, ficava lá, assistia a aula e voltava para casa. Às vezes, ele não pegava um livro, um caderno em casa. Agora, ele tem que ter esse momento para ele assistir, que seja a gravação dessa aula. Então, isso também tem que ficar muito claro, né? Que o aluno que às vezes ele tem uma resistência, pode ser também em virtude dessa situação de criar essa vontade de ter essa iniciativa. O nosso amigo Bruno já retornou, ele atendeu a porta lá na casa dele e já está de volta. Agora vocês vão ouvir novamente a voz desse rapaz. A gente está comentando aqui sobre os desafios, né, que a gente vem tendo, e eu queria que você comentasse um pouquinho em relação a alunos que não estão tendo acesso à internet. Como que vocês estão fazendo na licenciatura em Química e no curso técnico, né? O que está acontecendo? Como que está sendo a adesão desses alunos? Eu acho, assim, muito interessante, né, essa abordagem que nós estamos fazendo, porque o perfil, pensando aí nesse aluno da Universidade de Uberaba, que é um aluno já focado no mercado de trabalho, muitos, né, já trabalhando na área, né, então no curso de engenharia química, na química e buscando uma qualificação, que querendo ou não, um perfil um pouco diferente do Instituto Federal, né? O Instituto Federal tem uma adesão por parte de alunos que já trabalham menor, né? Mesmo na licenciatura em Química, que é um curso à noite pensado para esse aluno que trabalha e está, né, querendo se desenvolver mais à noite, a quantidade de alunos que efetivamente já trabalham na área é bem menor, né? Então, a gente tem um público um pouco diferente. E esse público diferente acaba gerando algumas características próprias do próprio Instituto. Nós temos aí, pensando em adesão por parte dos alunos, um público relativamente grande, podemos dizer assim, que tem dificuldade de acesso no Instituto, né? E aí, extrapolando um pouco, não só o curso de licenciatura, mas a agronomia, a zootecnia, né, os cursos técnicos, nós temos alunos que, pelo perfil, né, próprio do Instituto, um perfil mais agrícola, né, mais agroindustrial, nós temos muitos alunos que ainda moram em zonas rurais, né? Então, esses alunos realmente, a gente sabe que hoje a telefonia, a internet, ela atingiu já vários locais desses alunos, né, em fazendas e sítios, etc., mas em alguns locais não, né? Então, esses alunos, eles acabam sendo ou tendo uma maior dificuldade para ter esse acesso. Então, pensando nisso, o Instituto ele está tentando, né, dentro do que é possível, dentro das abordagens pertinentes a isso, ele está tentando acessar esses alunos de algumas maneiras, né? Então, para esses alunos que têm dificuldade de acesso ou não têm acesso, foi feito alguns projetos para aquisição, por exemplo, de chips, né, de telefonia com o maior pacote de internet.
foram feitos empréstimos, né, de computadores, de materiais que pudessem atender esses alunos. Em alguns casos, os alunos que não têm nenhum tipo de acesso, foi disponibilizado o portfólio, né? Então, esse aluno está recebendo periodicamente os materiais, né, impressos, e ele tem um tempo um pouco diferente, né, dos alunos com acesso à informática para entregar esses materiais. E aí, pensando nesse contexto todo, acho muito interessante o que vocês vinham falando, que é essa adesão por parte dos alunos. Ela permaneceu praticamente a mesma, né, do que o período presencial, porque nas minhas disciplinas especificamente, todos os alunos tinham acesso. Eu não tive nenhum aluno meu que teve essa incompatibilidade de estar acessando os recursos. E aí nós percebemos que a adesão por parte dos alunos foi bem interessante. Mas uma coisa bem legal de se comentar é que esse contato que nós estamos tendo pelo Google Meet foi talvez o diferencial para os meus alunos. Eles acessavam os materiais, assistiam às videoaulas, assistiam também os links que a gente disponibilizava de aulas no YouTube para complementação, mas o maior momento de adesão era realmente nas aulas, aspas, né, presenciais via Google Meet, porque é onde a gente abria espaço para eles trocarem as informações, fazerem questionamentos, fazerem perguntas, onde eu sempre deixei aberto para que eles pudessem participar das aulas, assim como eles têm essa liberdade no presencial. Então, era um momento de maior adesão. Mas, em contrapartida, falando aí na organização de tempo, né, como os alunos, por exemplo, que trabalham, é um ponto que ajuda, né? Realmente o aluno, às vezes naquele momento, igual está rodando turno, ou ele trabalha, e eles não tinham essa disponibilidade, porém, né, é algo que o aluno tem que aprender. E esse controle de tempo é algo que só a maturidade vai fazer com que esse aluno desenvolva essa habilidade. Porque o que a gente percebeu em alguns casos é que como eu tenho o tempo que eu quiser, eles não conseguiram administrar muito bem esse tempo, né? Acabaram se sobrecarregando no final das atividades, tem que entregar semana que vem, eles acabavam deixando para a última hora. O Instituto, pensando nessa possibilidade, preservou toda a carga horária dos professores ou as aulas semanais naqueles horários que ele tinha no presencial, para fazer com que o aluno entendesse que às 7 horas ele tem a aula da disciplina A, às 8 ele tem a aula da disciplina B, para que ele continuasse tendo a mesma rotina de estudo. Claro, adaptando dentro das possibilidades essa situação de trabalho e etc. Então, acredito que nesse ponto, a adesão, pelo menos nas disciplinas que eu ministro no Instituto, elas foram bem interessantes, né? Nós não tivemos nenhuma desistência, nenhuma debandada, nada que fosse preocupante. Mas, logicamente, em outras situações, para esses alunos que não tiveram esse acesso tão completo, né, isso acaba tendo algumas dificuldades. E aí, particularmente falando, né, nossa situação, nós mesmos, né, em vários momentos estamos em reunião ou mesmo em videoaulas e a internet trava, uma campainha toca, são eventualidades que acontecem que num ambiente em sala de aula que é um pouco mais restrito, isso não acontece. Mas o novo normal é assim, né? Então a gente vai se adaptando a essas situações. É verdade. Pessoal, e vocês dois trabalham aí na área da analítica e com certeza a aula prática ela é fundamental, né? Possivelmente vocês ministram disciplinas que ou são 100% práticas ou mais de 50% da matéria ela é prática. Como que foi para vocês adaptar ou simplesmente pausou a disciplina e ainda não retomou? Como que está essa realidade para vocês em relação às aulas práticas? Bom, no começo, Geandre, essa situação nos incomodou um pouco. Eu até fiquei bastante preocupado no começo, porque
as nossas disciplinas, as minhas disciplinas, todas as disciplinas que eu trabalho, ela tem 50% da carga horária prática. Além da disciplina voltada à química analítica, eu trabalho outras disciplinas que também têm 50% da carga horária prática. E isso realmente me incomodou bastante. E para não se perder muito tempo ali no começo, né? Porque a gente pensa muito em questão da produtividade também. Eu fiz uma proposta para o curso e logo de início foi aceita. Até para eu poder ganhar tempo, eu propus o seguinte: assim, eu vou trabalhar todo o conteúdo teórico. Então eu usei aquela aula prática para continuar trabalhando os conteúdos teóricos. E aí eu ganhei um prazo ali até em meio a final de maio, com todas as disciplinas que eu trabalho, para me organizar da maneira de como eu iria fazer com as aulas práticas. Nesse intervalo, o CNE, né, o Conselho Nacional de Educação, soltou uma normativa onde eles informaram o seguinte, uma redação mais ou menos assim, que poderia ser convalidado como atividade prática, né, atividades desenvolvidas virtualmente com esse embasado em atividades práticas mesmo que virtual. Então pensei, bom, já auxilia, porque a minha preocupação atividade prática ela não pode ser substituída por videoaula ou algo do tipo. Isso no formato antigo. Quando saiu essa portaria eu fiquei um pouco mais tranquilo. No entanto, eu sou uma exceção, né? Porque a minha família tem um laboratório, né, Jandro? E por eu ter o acesso quase que a qualquer momento a essa estrutura, eu tive a oportunidade de gravar várias aulas práticas. E era uma coisa que eu já vinha pensando no começo da pandemia, mas que a princípio eu falei assim, não adianta gravar aula prática, porque ela não vai ser validada como carga horária prática, o MEC não vai aprovar isso. E depois o Conselho Nacional de Educação falou, não, vai poder ser validado sim como aula prática. É o ideal? Não, não é o ideal. Eu como um químico analítico prático, né? Trabalho muito com análise e gosto muito de trabalhar com análise e experimentos práticos. Eu entendo que isso está longe do ideal. Talvez hoje, nessa pandemia, seria ainda um ponto que eu ainda não consegui enxergar. Não estou falando que isso não é possível. Na minha limitação, Jandro, eu ainda não consegui enxergar uma forma mais eficiente de fazer isso. No entanto, eu vou para o laboratório, eu gravo os experimentos práticos passo a passo e eu chego aqui na minha casa, vamos dizer, no meu estúdio improvisado, edito essas aulas práticas e passo para os alunos no horário de aula. Então, eu trabalhei todo aquele conteúdo teórico e depois eu vim passando todo o conteúdo prático. E a minha matéria especificamente, eu digo que ela acaba tendo uma vantagem nesse sentido, que apesar de não ser o ideal de gravar esse experimento prático e passar para os alunos assistir, mas pelo menos ao final de toda a aula prática tinha um cálculo, tinha uma discussão de um resultado. Os alunos eles pegam muito rápido a essência da coisa, né? Mas é muito importante que eu preciso destacar isso. É uma facilidade que eu tive, Jandre, que eu entendo que a maioria, ou quase todo mundo, não teve. Por quê? Porque eu tenho essa facilidade de acesso ao laboratório. Mas eu queria destacar que eu também trabalho uma disciplina de química geral, né? E ela também é 50% teórico, 50% prática da carga horária. E eu fiz uns 7 experimentos na bancada da minha cozinha. Então, assim, dá pra gente se reinventar. E eu fiz assim, eu poderia ter feito o experimento no laboratório, mas eu quis fazer na minha casa para justamente mostrar que é possível fazer alguma coisa em casa, né? Se a gente tiver um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de criatividade, eu acho que é possível sim trabalhar em casa. E uma coisa, por exemplo, que em aulas práticas, por questão assim de estrutura da universidade mesmo, eu não teria como trabalhar com os alunos, por exemplo, uma aula de cromatografia, porque nós não temos um cromatógrafo nos laboratórios da Uniub. Eu tive a oportunidade de passar excelentes vídeos que estão prontos no YouTube. Bom, pegando o gancho que o professor Alexandre já explanou aí muito bem, eu acho que é bem semelhante.
né? O Instituto, eu particularmente, né, nas disciplinas de química analítica, nas disciplinas práticas, nós acabamos fazendo basicamente o mesmo, né? Eu aproveitei a minha carga horária prática inicial, que num primeiro momento eu realmente não sabia como iria trabalhar, e fiz essa parte teórica, né? Aumentando a quantidade de exercícios, aumentando os momentos de teoria para que os alunos conseguissem, né, desenvolver o melhor entendimento desses conteúdos, e traçando um paralelo de como eu iria fazer essa parte prática. Eu não tinha acesso ao laboratório então, querendo ou não, as videoaulas, né, YouTube, ou mesmo, igual o Alexandre falou, ele mesmo gravando as próprias aulas práticas, elas supriram, né, essa necessidade do aluno conhecer. Mas, em minha opinião, ela supre até um certo ponto, né, que é o momento dele conhecer, mas essa vivência, essa habilidade dele de saber trabalhar com uma pipeta, saber trabalhar com uma bureta, saber desenvolver um cálculo a partir de um resultado que um equipamento lhe dê, é necessário que ele tenha esse contato dentro do laboratório. Pessoal, acho que se a gente ficar conversando aqui, a gente passa aí uns 2 dias batendo papo. É verdade. Eu queria, para a gente já seguir para as considerações finais de cada um, quais as perspectivas de vocês no trabalho em relação ao ensino de química mesmo, nesse cenário que a gente está vivendo. Eu, para ser muito sincero, eu tenho muitas incertezas quanto ao futuro em relação a voltar na forma presencial, mas eu acredito assim, estou de peito aberto e cabeça aberta para aceitar o que vier pela frente, né? Eu já tenho a consciência que grandes mudanças virão aí para o futuro. Então, acho que a gente tem que estar preparado e, como eu disse no começo, não ser resistente. Temos que ser flexíveis, moldáveis e se adaptar à situação. Eu compartilho muito, né, Jean, das palavras do professor Alexandre. Tenho certeza que todos que estavam de mente aberta, mesmo com todas as limitações, dentro das dificuldades, a palavra talvez resumindo aí a fala, seria não ter resistência. E aí, esse não ter resistência a desenvolver, a conseguir melhores coisas, vai fazer de todos nós profissionais melhores e, com certeza, ser humanos melhores. Realmente, aqueles mais flexíveis em relação às mudanças, com certeza sairão engrandecidos de todo esse processo. Quero agradecer aqui, mais uma vez, a presença dos meus grandes amigos Alexandre e Bruno. Eu que agradeço o convite, André. Estou disponível aí para outras oportunidades. Foi um prazer poder participar com vocês aqui, uma imensa honra estar com vocês, meus grandes amigos, colegas de profissão. Estou disponível sempre que precisar. Poxa, eu agradeço demais a participação. Muito obrigado pelo convite, Jeandre. Foi algo novo, porque nunca imaginei fazer um podcast, então fico feliz. Espero que possamos ter passado uma mensagem legal aí para todos que nos ouvem. Foi um prazer estar aí com o Alexandre, grande irmão. Foi um grande prazer. Muito obrigado mesmo. Agora, além de poder acompanhar o nosso podcast em qualquer plataforma de streaming, você também pode ouvir o Conversas Aleatórias no YouTube. O link está no meu perfil do Instagram, @FaleComGeandre. Vai lá!